Foi um dia meio xoxo, meio morno, as bolsas lá no exterior meio para baixo, mas aqui no Brasil não. Boa noite, investidora. Boa noite, investidor. Começa agora o seu saldo deste dia 25 de novembro de 2020, em que o Ibovespa subiu só um tiquinho, subiu 0,32%, mas foi o suficiente para o índice retomar a faixa dos 110 mil pontos. E o dólar sim caiu um tantão, caiu mais de 1%, 1,01%, indo aos R$ 5,32. Esse clima meio morno, meio xoxo, meio sem graça ali, meio nem para lá nem para cá do exterior, tem muito a ver com a véspera do feriado de ação de graças lá nos Estados Unidos. Bolsas ficarão fechadas na quinta-feira por lá, na sexta-feira só abrem meio período, então foi meio que uma sexta-feira antecipada, digamos assim, e foi pós também, foi pós-rally, né? Teve um rally forte de ações na sessão passada, no mundo todo, aqui no Brasil, o Ibovespa acompanhou os recordes batidos, não teve recorde aqui, né? Mas acompanhou o ritmo forte das bolsas americanas, que ontem bateram recorde. Dow Jones bateu recorde ontem, o S&P 500 bateu recorde ontem também. Hoje, apesar de pequena alta, o Nasdaq bateu recorde lá, enquanto Dow Jones e S&P passavam por realização de lucros. O Ibovespa ficou nesse ritmo também de realizações até faltar ali umas 3 horas para o final do pregão, depois embalou para cima, sustentado sobretudo pela alta das ações da Vale que tem coragem aí para subir, com o preço do minério nos seus níveis históricos mais altos e que podem subir ainda mais caso venha uma retomada das economias. Essa perspectiva está aberta e cada vez mais sendo sugerida pelas notícias de vacinas da Covid-19. Como você bem sabe, entra semana, sai semana, tem notícia de vacina eficiente pintando por aí. E também ontem vieram ganhos muito fartos e hoje teve um pé no freio do acelerador por causa da formação de governo do Joe Biden lá nos Estados Unidos, tirando então mais incertezas da frente, agora que Donald Trump topou começar, enfim, depois de algumas semanas já de ter sido derrotado, topou começar a transição por lá. O clima meio marromenos também teve a ver ainda com a economia americana pelo seguinte: alguns dados foram divulgados nessa quarta-feira, dados que trazem emoções mistas para os investidores. Por um lado, foi confirmado o avanço recorde do PIB americano no terceiro trimestre, de mais de 33%. Isso o investidor, evidentemente, acha bom. Por outro lado, preocupa ter vindo acima das expectativas o número de pedidos de solicitação de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Deu um repique e isso traz preocupações, mas entre vender e comprar ações ficou tudo mais ou menos ali no 0 a 0 nos Estados Unidos, fora o Nasdaq que subiu meio ponto para cima. Aqui no Brasil seguem as preocupações com o risco fiscal, mas o mercado parece estar começando a dar um voto de confiança aí para o governo de que alguma coisa vai andar, enfim. São quase 3 meses já de expectativas e o governo andando em círculos, seja em relação a reformas, seja em relação ao tal novo programa de transferência de rendas que o governo pretende, que era Brasil, virou Cidadã, virou Brasil, agora virou Cidadã, Renda Cidadã. Novamente, é um programa que pretende ocupar a lacuna que tende, ao menos, a ser deixada pelo fim dos auxílios emergenciais no ano que vem, um programa que pretende também substituir o Bolsa Família com pagamentos mais generosos e, portanto, mais custosos de benefícios às classes mais pobres aqui do Brasil. Acontece o seguinte: o que está circulando é que o governo pretende cortar em até 25% subsídios para conseguir sustentar esse novo programa de transferência de rendas sem estourar o teto constitucional de gastos. O mercado fica de olho nisso na expectativa de que seja controlada a trajetória da dívida do governo.
que deve saltar até o fim do ano aos 100% do PIB, a equivalentes 100% do PIB, tendo vindo dos 75%, ou seja, é um salto considerável no endividamento do governo, o que traz preocupações sobre a sustentabilidade financeira do governo federal. Esse rearranjo aí merece aí alguma atenção, estaria no plano de desonerar, acabar com a desoneração, né, ou seja, acabar com os descontos e impostos da cesta básica. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro já deu mais de uma vez mostras de não engolir muito medidas impopulares. Ele faz pouco tempo, não faz muito tempo, faz alguns meses, ele ameaçou de demissão, por exemplo, no governo, quem continuasse insistindo com a ideia de acabar com aumentos acima da inflação, ou de corrigir, pelo menos pela inflação, as aposentadorias e pensões no Brasil. Deu vídeo, cartão vermelho, ameaçou, fez vídeo, né, falando que ia para o olho da rua quem sequer apresentasse essa ideia. Mas então vale a pena acompanhar se isso vai acontecer mesmo. Por outro lado, não vai, pelo menos é o que circula, não vai acabar o Simples Nacional. Membros do governo, como o secretário Adolfo Sachida, que é secretário de Política Econômica, até entrar no governo defendia o fim do Simples Nacional. Ele era pesquisador do IPEA, publicou estudo falando que o programa criado em tese para beneficiar médias e pequenas empresas não tinha essa consequência, ele acabava sendo custoso demais e a emenda saía pior que o soneto. No entanto, o governo pretende manter esse programa de apoio de desonerações de impostos, então, para médias e pequenas empresas. Vale lembrar a pressão que o governo está sentindo também para derrubar o veto às desonerações da folha de pagamentos para o ano que vem. Já teve protesto ali na frente do Planalto, ex-apoiadores como o senador Major Olímpio liderando esse protesto, ex-apoiadores do governo Bolsonaro. Enfim, tem essa barafunda aí para acompanhar, mas o mercado sim está dando um voto de confiança ao governo, por isso essa queda significativa do dólar e também de todas as taxas de ponta a ponta na curva de juros futuros. Todas elas calmamente caminharam para baixo nessa quarta-feira. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Tudo isso e muito mais você acompanha em detalhes no nosso site. E sempre, lembrando, tem saldo do dia ao final de cada sessão no nosso YouTube, também a nossa versão em podcast do saldo do dia nos principais tocadores, Spotify, Apple, Google. Saldo do dia tá lá. Grande abraço para você, uma boa noite, bom descanso, até a próxima.